E nós começamos te contando que apoiadores de Deltan Dallagnol fizeram manifestações em Curitiba e Maringá no fim de semana. O ex-procurador da Lava Jato disse que ainda não recorreu da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Os manifestantes se reuniram na tarde de domingo em Curitiba em um ato em apoio a Deltan Dallagnol, que pertence ao Partido Podemos. O protesto foi realizado em frente ao Ministério Público Federal, no centro da capital. Na semana passada, ele teve o registro de candidatura cassado por 7-0 votos unânimes no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-procurador da Operação Lava Jato foi deputado federal mais votado no Paraná, com mais de 344 mil votos. 2 trios elétricos com faixas e cartazes serviram de palco para as manifestações políticas de apoio. Deltan chegou ao ato escoltado por simpatizantes e subiu no carro de som sem dar entrevista. Ele falou sobre a injustiça de ter o registro de candidatura cassado, classificando o ato como de perseguição do Tribunal Superior Eleitoral. Disse ainda que as vozes de mais de 344 mil paranaenses foram caladas, mas que isso não vai ficar assim. Após o discurso, desceu do carro de som para falar com a imprensa e disse ainda que não apresentou o recurso dessa decisão ao TSE. Ato de amor, é um ato de indignação, não é um ato contra ninguém, é um ato por justiça, é um ato por um Brasil melhor, é um ato em defesa da democracia e dos votos dos 350 mil paranaenses que acreditaram que podiam transformar por meio do seu poder soberano, que é o voto, e tiveram seu voto anulado por uma decisão ilegal de uma Corte Superior. Nós não vamos desistir, nós vamos até o final lutando para levar esse caso ao Supremo Tribunal Federal e reverter no Supremo, ou para barrar essa cassação ilegal na própria Câmara dos Deputados. Deltan, que tinha um nome cotado também para as eleições municipais, falou sobre a expectativa desse pleito em Curitiba. É muito cedo ainda para pensar sobre isso. Agora eu estou focado em garantir esse instrumento de transformação. Não é o único, eu não vou desistir sem esse instrumento. Eu vou até o final. Agora eu não vou deixar de lutar pelos votos das pessoas que confiaram em mim e para ter esse instrumento legítimo, democrático de transformação social que se chama mandato parlamentar. Para Deltan, o Tribunal Superior Eleitoral deve tomar decisões iguais sobre outros parlamentares. Eu tenho certeza de que pode se estender para outros parlamentares que combateram a corrupção, como Sérgio Moro, e outros parlamentares que tiveram uma postura de enfrentamento, de crítica incisiva a tribunais superiores, como parlamentares como Nicolas Ferreira, que tiveram determinadas posições, daqui a pouco eles podem estar sendo cassados. Em Maringá, no norte do estado, manifestantes também se reuniram em um ato pacífico a favor de Deltan Dallagnol. A manifestação teve palavras de ordem e também faixas contra a decisão do TSE. Deltan Dallagnol chegou a Curitiba na última sexta. Ele foi recepcionado por eleitores no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Nesta semana, ele fica em Brasília. Tá, e portanto, o Deltan Dallagnol se pronunciando, foi recebido no aeroporto por pessoas aqui em Curitiba. Teve um ato ali que, segundo os organizadores, reuniu 10 mil pessoas no centro da capital, ali em frente à sede do Ministério Público Federal aqui no Paraná. Também algumas pessoas se reuniram lá em Maringá, que também nos ouve nesse momento. E a indignação dos eleitores dele, principalmente, é grande. Ele foi o deputado federal mais votado no estado, são mais de 340 mil pessoas. É uma cascavel toda, votando em um candidato que foi 5 meses depois, não chegou a fazer 6 meses de mandato, cassado em uma decisão, no mínimo, questionável, para não dizer outra coisa aqui. Deltan Dallagnol foi cassado por um suposto crime, uma suposta irregularidade que ele poderia vir a cometer. É uma coisa meio de maluco, né? Se eu explicar isso para pessoas de outros países, mas como é que funciona isso? Não sei, talvez ele cometesse um crime, o pessoal já se adiantou. Foi mais ou menos isso. A lei pede o quê? Um fato concreto, nós já falamos aqui. Tem que ter um PAD aberto, um processo administrativo disciplinar aberto. Ele não tinha nenhum PAD aberto, mas tinha lá outras anotações na sua ficha funcional menores que poderiam, quem sabe, virar um PAD. Aí, então, na dúvida, se pune. Como é que se pune alguém por algo que não aconteceu? Esse é o Brasil desses dias estranhos. Você pode gostar ou não do Deltan Dallagnol, mas ele foi eleito, e as pessoas que votaram nele têm o direito de o ver representando lá no Congresso Nacional, o que não pode mais acontecer. O Deltan Dallagnol está dizendo ali que vai recorrer. É muito difícil que ele tenha sucesso nessa empreitada, tendo visto
que ele vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e dos ministros que lá estão, 3 já estavam, inclusive, na decisão que o cassou. E é muito difícil que o Supremo Tribunal Federal reverta esta decisão, e ele já adianta ali o que pode acontecer para o futuro. Ao lado do Dallagnol estava o deputado federal Marcel Van Hatten, inclusive uma das melhores vozes no Congresso Nacional atualmente, foi o único, inclusive. É importante observar isso, né? Eu não vi mais nenhum deputado federal ali, Pedroso, me corrija se estiver errado. Estava só o Marcel Van Hatten ali, que nem do Paraná dando apoio a Deltan Dallagnol. Pois bem, eles já estavam ali se adiantando, dizendo, eu não serei o único. Talvez seja o primeiro, mas não o único. E isso está assombrando o Congresso Nacional. Eles não dizem publicamente, mas vários parlamentares, tanto deputados como senadores, já têm isso em mente. Olha, talvez a resposta tenha que vir, porque nós não podemos deixar que isso seja normal. E está virando normal. Você veja, nós tivemos o caso do deputado Daniel na legislatura passada. Eu não concordo com o que ele disse, né? Fez bravata, fez arruaça, mas não era questão de, em uma canetada do judiciário, ele perder o cargo. Quem decide isso é o próprio plenário do Congresso, no caso dele da Câmara Federal. Então, tem o Daniel Silveira na legislatura passada, agora o Dallagnol, quem é o próximo da fila? E quando o Congresso vai ficando mudo, a sociedade vai ficando muda. Quem desenhou esse sistema, um cara chamado Montesquieu, dizia o seguinte, são 3, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, nesta ordem. O Legislativo, dizia ele, é o mais importante, porque ele representa o verdadeiro anseio popular. Quando o Legislativo fica sem voz, a coisa ficou feia. Quando você abre a caixa de Pandora, para fechar é praticamente impossível. Vamos lá, muita gente acreditou que os superpoderes que o TSE adquiriu, ou as medidas duras, nas palavras deles, eram necessárias para coibir qualquer abuso ou qualquer degradação da democracia. Apostavam eles, Marcos, eu lembro, a questão de ministros falando, não, o Alexandre ele está se excedendo, mas daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Não estão voltando. Não voltam, porque ninguém volta ali para a casinha. O poder conquistado ele não é entregue de boa vontade. E é o que a gente está percebendo agora. Então muita gente que celebra, fala, olha que bom, caçaram o Deltan Dallagnol, mais um lavajatista que sai do caminho, ou outras pessoas que celebram porque tem uma visão mais à esquerda. Fica o alerta. Não adianta você celebrar qualquer instrumento do uso da força ou de qualquer instrumento que viole a representação ou o exercício livre do voto, porque daqui a pouco serão outros parlamentares que porventura contrariem ali o que o judiciário entende como apropriado e vocês vão estar chorando. São as mesmas pessoas, Mark, que consideraram ali quando o Lula sofreu o processo que o judiciário abusou em relação a ele. Então não adianta imaginar que quando você concede superpoder a alguém, essa pessoa vai simplesmente se conter em um determinado momento e ficar tranquila. Não vai. O que tem que acontecer são as instituições entenderem quais são os limites de cada uma delas e exercerem ali, dentro desse quadrado, o seu papel. Porque o que a gente está vivenciando é justamente o contrário. Cada um tentando ali tomar um pedaço do outro. A gente acompanha o Legislativo que quer pegar ali o orçamento para executar no lugar do Poder Executivo. O Poder Executivo tenta cooptar o Legislativo com cargos e dinheiro. E o Judiciário tenta interferir nas duas casas. Nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara. É o que eles tentam fazer. É inadmissível. Então, assim, a gente tem que ficar atento. Agora, sobre o caso do Deltan Dallagnol, vale chamar a atenção o seguinte, eu não acompanhei o ato, né, favorável a ele, mas fiz questão de entender como estavam as manifestações e acompanhei ali a Marcha para Jesus, Mark. É impressionante. Por mais que o judiciário, alguns políticos celebrem ali esse revés do Deltan, a popularidade, tanto dele quanto do juiz Sérgio Moro, são impressionantes. Eles passam ali no entorno das pessoas, falam com as pessoas, são tratados como celebridades. Então, por mais que as instituições, o sistema tente de alguma forma afastar ali o mandato que eles receberam, na prática, essa popularidade, eles enquanto atores políticos relevantes no tabuleiro eleitoral, a Mark
que isso nem o judiciário e nem uma canetada vai conseguir resolver. Agora, temos que ficar atentos. Com certeza, o Sérgio Moro é o próximo alvo, tem também as ações em relação ao Bolsonaro, ou seja, esse ímpeto ali persecutório, ele não vai acabar agora. Não, tem mais gente. Tem o Nicolas Ferreira de Minas Gerais, tem o Ricardo Salles de São Paulo. A lista é grande. As pessoas ficam focadas só nesses nomes maiores, mas a lista ali tem 10, 15 nomes. É isso que nós estamos falando. Faz tempo que eu tenho dito isso aqui. A esquerda, os pensadores do eixo Batel-Ecoville aqui em Curitiba, dizem isso aí, coisa de extremista, é coisa de bolsonarista. Já faz tempo que não é mais sobre Bolsonaro que estamos falando aqui. Vejam vocês a fala do comissário Flávio Dino falando com as Big Techs. Ele fala ali que a cartilha agora é a dele. E que se passou no Brasil o tempo de liberdade plena de expressão. Ele diz, não sou eu que estou dizendo. O vídeo está circulando na internet aí. E foi ele que disse, que ele nem negou. E não tem nem como negar, porque ele dizendo. Você pega outros pontos ali. O que é o tal do Ministério da Verdade aí? O que era aquele texto do PL das fake news? Então parem de rotular as coisas como se fosse, isso é discurso bolsonarista. Bolsonaro já passou, né? Já está na fase 2.0 de uma perseguição às liberdades individuais, a direitos fundamentais. Então é importante a gente ficar atento ao que está acontecendo nesse país. E eu reforço aqui a importância do Congresso Nacional. Faz diferença a pressão neles? Sim. O Brasil viu o que aconteceu em relação ao PL das fake news. Bancadas inteiras mudando de opinião do dia para a noite. Ou não foi assim com a bancada evangélica? Pega a bancada do Partido Republicanos, que tinha uma posição e teve outra na hora da votação por causa da pressão popular. Toda ditadura, para começar ou para se instaurar, ela precisa ou de um Congresso que faça ressonância a ela, ou ela fecha o Congresso, Pedroso. A história mostra isso. Só tem duas opções. Ou o Congresso é conivente, ou o Congresso é fechado. Não estou falando só da história brasileira, não. Qualquer país do mundo. Então é importante a gente ficar pressionando o Congresso para entender qual vai ser o futuro do país.